extensão, tá bom? Então, agora vamos falar do conteúdo, e aí, nos minutos finais, a gente vai conversar sobre a atividade de extensão que eu publiquei ontem, para vocês poderem fazer e arrasarem. Então, as famílias de hoje, elas são famílias extremamente do nosso dia a dia, sabe? A gente tem aí, hoje, 3 famílias que são, digamos, um dos carros-chefes, primeiro, da alimentação animal, da alimentação humana, do equilíbrio no planeta, porque também está relacionado com o equilíbrio, principalmente dos ciclos biogeoquímicos, são extremamente usados no paisagismo, e entre as 3 famílias que hoje vocês vão conhecer, que já estão disponíveis material lá no AVA para vocês lerem, né? Tem alguns videozinhos no YouTube que eu baixei, e também vou botar a aula de hoje já para complementar, junto com o PDF, é a família das leguminosas, né? Que é a maior família das angiospermas, e vocês vão ver hoje alguns indivíduos que são do dia a dia, que vocês, meu Deus, é dessa família? Eu nem tinha ideia. Então é isso, gente. As famílias botânicas, né, para vocês não esquecerem, são organizações dentro da sistemática de fanerógamas que agrupam indivíduos que têm características parecidas ou compartilham as mesmas características. Então, vocês vão se preocupar em conhecer características que agrupam na família. Isso é o que a sistemática faz. A minha garganta está ruim. Mas o taxonomista é aquele que dá nomes. Então, ele chega em gênero, ele chega em espécie, epíteto específico. O sistemata, não, ele organiza. E as meninas que foram aqui em Rio Branco, elas viram, né, muito bem visto com a Morgana e o aluno que estava acompanhando a gente, viram um laboratório que organiza de forma sistematizada plantas, né, fanerógamas, briófitas, pteridófitas, para agrupar dentro de famílias. Então, um dia, quando vocês quiserem, né, quem estiver passando aqui por Rio Branco, a dica é sempre a mesma: vão na universidade, conheçam o herbário, conheçam o Labeb, que é o laboratório onde as meninas, Evilânia e as outras foram, né, quinta-feira passada. É muito legal essa troca. É só vocês me falarem, precisa agendar? O herbário não precisa agendar, né, mas o Labeb talvez. Aí vocês me avisem que eu entro em contato com as pessoas responsáveis para vocês irem lá conhecer. Mas é bem interessante isso, então não esqueçam, tá, que a sistemática, ela visa isso, organizar os vegetais em grupos grandes. Para quê? Para a gente poder ver como eles compartilham, né, as características, certo? A Morgana é excelente, mas não esqueçam que ela já é uma aluna avançada e está ali, né, já há um bom tempo. Inclusive, ela domina algumas técnicas melhor até do que eu, por conta do dia a dia mesmo. Ela está ali no dia a dia fazendo isso, só que ela não trabalha com plantas, né? Ela trabalha diretamente com fungos. Depois, né, em outra oportunidade, eu vou convidá-la para ela vir falar sobre o trabalho dela aqui. E aí, gente, quando a gente fala de famílias, eu apresento a vocês, né? Hoje eu estava andando, fui buscar o carro na concessionária e só olhando as plantas. Eu vim pela Via Verde e vendo quanto o nosso estado ele tem a presença dessa família, né? Então, a família Arecácea, ou Palmae, é uma família que compreende um grande grupo, um grupo muito conhecido nosso, que são as palmeiras. Então, pode ser que vocês não sabiam que a Arecácea era o nome da família, mas as palmeiras vocês já conhecem. Então, muita gente cresceu com um pé de bacaba próximo, um pé de ouricuri próximo, um pé de açaí, um pé de coqueiro mesmo, coqueiro da praia, ou uma palmeira de jardinagem, daquelas que são usadas apenas para paisagismo. Então, essa família, esse grupo, gente, ele é tido como o grupo Arecácea, certo? Palmae. Então, quais são os aspectos gerais dessa família? Lembrando que o material de hoje, né,
eu tirei aqui desse livro, depois eu vou também disponibilizar a leitura complementar para vocês, tá? Paxiúba, né, paxiubão, que é uma das espécies de palmeiras que foram amplamente usadas, né, na construção de casas, de teto, de muitas moradias no nosso interior, lá no Seringal, nas colônias. Eu, quando era criança, eu me lembro que eu ia na casa do meu tio, que ele era colono, e ele tinha uma casinha de paxiúba, né, e é bem interessante. É uma palmeira extremamente útil, mas que pela sobreexploração, né, ela pode ter diminuído, sim, as suas populações. Então, quais são as características gerais? Depois a gente fala dos exemplos, mas as características marcantes para quando vocês estiverem em campo, vocês, olha, isso aqui é uma palmeira. Estipe, então, o tipo de caule é o tipo estipe, ele, ele normalmente é lenhoso. Então, se vocês forem lembrar, tem espinho. Será que tem espinho? Tem. Algumas palmeiras têm espinhos. Uma muito comum, pupunha, tucumã, né? A gente tem um exemplar, um espécime com espinho. Pode ter ramificações, né? Algumas palmeiras têm ramificações. Um exemplo clássico é o Euterpe oleracea, que é o açaí de touceira, certo? Mas existem outras palmeiras de paisagismo que elas também têm ramificações. Podem alguns grupos, alguns gêneros, ter caule subterrâneo. Uma, que eu não sei se vocês lembram, mas que eu lembro muito bem, e eu me lembro antigamente eu usava bastante biojoias. A jarina. Vocês já ouviram falar na jarina? Quem já viu, coloca aí o joinha. A jarina, ela tem caule subterrâneo e a gente consegue ver os frutos ali bem na base, pertinho, rente ao sol, né? Então, a gente tem ali a jarina como um exemplo que é muito palpável para a gente, porque aqui no Acre tem. As folhas, gente, quais são as características dessa família, certo? Pecioladas, elas são simples, mas tem uma característica que é pinatipartidas. Pode ter ali o que a gente chama de folíolos, né? Você olha uma folha e ela tem algumas partezinhas, né, dividida do folíolo. Alternas espiraladas ou raramente dísticas. Palminérvias. Por que palminérvias? Vocês lembram o que é palminérvia? Me digam aí. Olha a morfologia aí chamando vocês. Palma da mão. Palminérvias. E aí? Semelhante à palma da mão, professora, que o Janaldo falou. Semelhante à palma da mão, muito bem. E aí a gente tem essa estrutura, né? Você consegue ver isso. E aí você consegue ver os folíolos. Normalmente, quando a gente observa uma arecácea, a gente não pode esquecer que ela está dentro do grupo das fanerógamas, né, das angiospermas, que são as monocotiledôneas, tá bom? Então, a gente tem ali esse grupo, né, extremamente diverso. E aí, quando a gente fala de folíolos, né, tem muita gente que vai trabalhar, às vezes, com identificação botânica, e aí a pessoa acaba esquecendo, pegando um folíolo, achando que é a folha. Vai pegar, por exemplo, uma folha de açaí. É um pedacinho só ou é toda a haste, né? Então, o limbo foliar. Tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de inflorescência, né? Existem inflorescências do tipo panícula, laxa ou compacta, e uma coisa bem interessante é que vocês já viram isso. Bráctea lenhosa. Existe uma folha que protege, né, uma bráctea que protege de forma bem lenhosa as inflorescências. É só vocês fazerem aí chamar essa lembrança para vocês, que eu tenho certeza que todas e todos já viram essas brácteas. É como se fosse uma conchinha assim que protege as inflorescências. E ela é
ela cai muito, né? Inclusive, quando a gente tem em casa, eu não tenho, mas pessoas que eu já andei nas casas, que tem coqueiros, que tem algum tipo de palmeira, você normalmente consegue ver essa bráctea lenhosa, que protege as inflorescências. As flores normalmente são pouco vistosas, não são bissexuais, são unissexuais, então geralmente elas são monóicas, isso quer dizer o quê? Vocês lembram o que é monóico e dioico? Tem um único sexo, né? E aí, quem concorda com a Evilane, levanta sua mão virtual. Monóico é o quê Monóico mesmo? sozinho se basta, e dioico precisa do outro para se reproduzir. Então, quando a gente fala de monóico, gente, a gente está falando de um indivíduo bissexual. Então, normalmente eles têm flores masculinas e femininas no mesmo indivíduo. Só que, professora, mas eu não vejo isso na Mauritia flexuosa, que é o buriti. O buriti, gente, ele tem indivíduos apenas produtores de anteras e outro que tem ovário, tá bom? Então, a gente tem machos e fêmeas. Isso aí existe, né, dentro do grupo das arecáceas. O buriti é um exemplo clássico. Eu tenho certeza que vocês, inclusive, já conseguiram visualizar isso. Quando a gente fala de ovário, é ovário súpero, e existe, em alguns casos, a presença de nectários. Não é uma regra. Então, alguns gêneros, algumas espécies não vão ter nectários. O Genaldo botou, macho não dá fruto. Não, ele só produz o que a gente chama de pólen, tá bom? O fruto, como é que é a característica do fruto dessa família? Então, a gente tem aí drupa ou raramente baga. E aí a gente tem ali raramente discente. O que é mesmo discente, gente? É o que abre ou o que fecha? O que fica fechado? Que abre, né? Discente, indecente é o quê? Que não abre. Todo mundo concorda com o Genaldo? E digam aí. Discente é uma abertura natural. Então, a gente tem o quê? Raramente nas palmeiras, na família Arecácea, existem frutos que naturalmente se abrem e que liberam as suas sementes. Não é comum, tá bom? Quando a gente fala de, né, a distribuição predominantemente pantropical, eu vou passar aqui a imagem para vocês verem como é a distribuição. Olha aqui como é que é. Praticamente, em todos os cantos, temos palmeiras. Principalmente, você consegue ver pela mudança de coloração, né, que mais intensa nas regiões mais úmidas, né, na região mais tropical, entre os trópicos. E aí você vai se distanciando, você vai tendo cores mais, o amarelo mais claro. Então, a distribuição, ela é extremamente ampla. A gente pode dizer até que ela pode ser considerada uma família cosmopolita. Mas, se você olhar quando sobe para perto dos polos, você já não consegue visualizar a família. Então, ali, por exemplo, né, na Groenlândia, vou pegar aqui o meu mouse, ó, aqui, você não tem Rússia, parte da China, então você não consegue ver, mas a maior parte tem. Então, gente, é uma família que tem ampla distribuição. Primeira coisa que vocês vão lembrar dela, tem estipe como caule. Então, quando você olha, você já vê de cara. Tem algumas pessoas que confundem algumas gimnospermas com palmeiras. Então, tem que ter muito cuidado, viu? E tem algumas gimnospermas, que não são angiospermas, que elas têm uma aparência, principalmente na jardinagem, né, que é muito utilizada no paisagismo, de palmeira. Não é, tá, gente? Então, todo cuidado quando vocês forem fazer seleções, olhar principalmente essas características aqui
que foram citadas. Obviamente, existem outras, né, que devem ser consideradas. Então, quando a gente fala aqui, eu peguei e fiz um print deste site, que é o Tropics, é Trópicos mesmo, .org. E aí eu coloquei lá, família, Arecácia. Não coloquei nome científico, não coloquei nada. E aí apareceu aí mais de 6.000 itens. Então, a gente tem 327 páginas, com 21 itens por página, e dessas aí a gente tem mais de 6.000 itens. Isso significa dizer o quê? Que é uma família extremamente diversificada, com um grande número de indivíduos já coletados, já identificados, sistematizado e até com a sua taxonomia já definida. Então, pela distribuição, a gente consegue ver que é uma família extremamente comum e abundante. E aí, quando a gente fala de exemplos, a gente tem que ver algumas coisas antes disso. Então, quando a gente fala de Arecácia, a gente tem aí, inclui mais ou cerca de 200 gêneros, dependendo da fonte que você está pegando, 2.000 espécies. No Brasil, a gente tem 40 gêneros que estão presentes na nossa flora e 300 espécies já descritas. Elas são muito, mas muito, como é que eu posso dizer, importantes do ponto de vista econômico, gente, por quê? Se a gente for pensar, grande parte da indústria alimentícia utiliza palmeiras na base. Então, o dendê, por exemplo. O dendê é uma palmeira de origem africana. E ela é amplamente usada na indústria alimentícia. Quando a gente vai olhar, às vezes, nas embalagens, está escrito assim, óleo de palma. É o quê? É o óleo de uma palmeira, é o do dendê. Inclusive, né, além de ser importante economicamente, hoje, né, só um parêntese aqui dessa discussão, a gente tem uma super discussão relacionada à substituição de florestas tropicais, florestas do Sudeste Asiático, que são ricas, onde, por exemplo, temos remanescentes de gorilas, orangotangos, que são grandes mamíferos da mesma família que nós, né, que é a hominídea, e essas vegetações nativas estão perdendo espaço para plantações de monocultura de dendê. Né? Então, assim, é o que a gente chama dentro da ecologia e da ciência ambiental de desertos verdes, que são monoculturas, onde só tem uma espécie. Esses dias, quando eu estava indo para Chapuri e Brasileia, me deparei, né, com algumas fazendas que plantam o eucalipto. E o eucalipto é uma espécie exótica, ele não tem concorrente, né? Então, as pessoas preferem plantar uma espécie exótica do que plantar uma espécie nativa. E nem sabem o efeito que isso pode causar, né, na comunidade ali, na vegetação como um todo. Então, economicamente importante, o açaí hoje, quando você assiste um dorama, você vê açaí lá na Coreia, as pessoas tomando açaí. Quando você assiste uma série turca, tem gente falando de açaí. Quando você olha alguma coisa lá nos Estados Unidos, tem gente falando de açaí. Então, hoje, o açaí ele não é mais uma planta alimentícia não convencional. Ela é uma planta que está difundida no Brasil e no mundo. E a origem dela, gente, essa palmeira extremamente importante, é amazônica, certo? É daqui. Também temos um tipo de açaí que dá na Mata Atlântica, mas ele não é amplamente comercializado. Então, o nosso açaí é daqui. Então, quando a gente fala de palmeiras importantes, temos o murmuru, babaçu, tem o coquinho da mata, que é aquele coquinhozinho urucu, urucu não, como é que é o nome, gente? Uricuri, Tucumã, por exemplo, quem é amazonense, não sei se aqui alguém já foi no Amazonas, mas lá eles comem muitas palmeiras amazônicas, mais do que nós. Por exemplo, o povo aí de Cruzeiro toma vinho do Buriti. Aqui em Rio Branco a gente já não é muito adepta, né? Tem, mas não é comum. Então, vejam, né? Hoje, quando a gente fala de Amazônia, a gente tem cooperativas, tem a Natura, tem o Boticário, tem várias empresas que vão lá na floresta atrás de palmeiras,
com grande teor de óleo e com poder cosmético gigantesco. Pode falar, Professora, Evelane. Pode em falar. Feijó tem muito, né, Buriti? Feijó, tem muito buriti, tem muito açaí. Na verdade, gente, o Acre, ele é uma floresta, na sua grande maioria, floresta com bambu e palmeiras. Então, a gente tem várias fitofisionomias que tem apenas palmeira e bambu e poucas árvores de outras famílias. Muitas e muitas. Só que com a diminuição, né, da floresta. Ai, gente, minha garganta tá hoje. Não é gripe, eu tive alguma coisa que me fez mal. Então, quando a gente fala da questão de mudanças do uso da terra, hoje a gente não vê tanta palmeira como a gente já viu. Normalmente, as pessoas que têm grandes áreas, elas matam as palmeiras. Queimam, tocam fogo, botam veneno. Por quê? Porque não querem, de fato, essas palmeiras lá. Assim como acontece com de outra família que a gente vai falar mais para frente. E aí a gente tem, né, as palmeiras estão presentes em praticamente todas as formações vegetais, principalmente aqui no nosso país e aqui no nosso estado. As leis de exportação, teve uma pessoa que eu vi aqui levantando, o produto ele precisa ter o selo do Ministério da Agricultura, o CIF, e ele precisa ter a comprovação, gente, de que aquele produto ele passou por todos os tratamentos necessários, né? Então, é de um plantio, a situação é muito mais fácil. Mas se for de uma resex, né? Se for de uma terra indígena, se for de um SAF, enfim, se for de floresta, aí a situação ela muda um pouco para comercialização. Normalmente, o que é comercializado é o açaí do Pará, que é o Euterpe oleracea, que é o açaí de touceira. Esse é amplamente comercializado e ele, né, a gente pode dizer, é o que mais as pessoas comem no mundo. Então, o açaí do Pará, né? Eu viajei ano passado e eu estava não sei aonde, aí estavam tomando açaí e aí eu perguntei, a pessoa disse é do Pará. Então, o nosso aqui do Acre, provavelmente, eu não falo com segurança, tá? Eu não sei essa informação de agroindústria, mas eu acredito que a maior parte desse açaí que a gente produz aqui, ele é para o consumo nosso ou das redondezas, certo? Quando a gente fala em fábrica, o Francisco Ribeiro disse, aqui tem fábrica, eles exportam toda a produção. Eles exportam para países ou eles exportam para quais lugares, tu sabe dizer? Eles pegam tudo da floresta, então assim, o açaí que a gente tem hoje aqui, a gente tem que lembrar que a maioria dele, ele é um açaí nativo, certo? Então, esse açaí que a gente consome, ele sai da floresta. E uma das coisas, né, já que a gente está falando de açaí, que preocupa muito é a mudança climática global e a perda de hábitat, né? Que é o quê? Desmatamento, queima, pecuária, enfim. E aí a gente vai perder esse açaí, porque o açaí daqui, por ser solteiro, ele precisa de floresta e de umidade, né? Então, ainda não tivemos o grande sucesso de plantações utilizando açaí solteiro. Até um tempo atrás eu sabia que não funcionava muito bem, né? Não sei se a situação já mudou, se já fizeram um melhoramento genético para a espécie. Aqui, gente, tem os gêneros nativos. Aqui é só um exemplo, tá? Porque existe uma infinidade, então eu não vou colocar aqui milhares de gêneros, porque não precisa, mas alguns para vocês verem, né, que são nativos aqui do nosso país, não é da Amazônia, do nosso país. Mauritia, Elais, Cocos, Euterpe, Ráfia, Itaia, Ataleia. Esses aqui são os gêneros. Então, esse aqui é o gênero do buriti. Esse aqui é o gênero do açaí. Esse aqui é o gênero do coco da praia. Esse gênero aqui, ele é da família do grupo do dendê, tá bom? Aqui a gente tem gêneros que são introduzidos, que vieram de várias partes do mundo.
Areca, Nipa, Latânia, Sabal, Orânia, Oncosperma, Ravenia. Então, a gente tem gêneros que foram introduzidos, que as pessoas trouxeram para o nosso país. Então, não são nativos, não são originários daqui. Aqui eu fiz questão de trazer algumas imagens para vocês lembrarem. Então, aqui a gente tem... Quem é esse aqui, gente? Esse aqui? E aí? Buriti, professor. Buriti, Janaldo. Esse aqui é quem? Esse O que eu tô fazendo açaí. X. Açaí solteiro, que é o interprecatório. Esse aqui vocês conhecem, apesar da imagem estar um pouco escura. Pupunha. Pupunha. Bactris. A pupunha, gente, ela não é nativa do Acre, tá? Da nossa região. Ela foi introduzida. Mas ela tem na nossa região aqui, né? A origem dela, ela é nativa, mas ela não é originária do estado do Acre. Assim como o cupuaçu, tá bom? Então, a gente tem ela no dia a dia. Inclusive, faz muito tempo que eu não como pupunha. Muito mesmo. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu comi. Aqui a gente tem exemplos de palmeiras, que são palmeiras para o paisagismo, né? Eu estava lá em Brasileia e me lembrei das palmeiras imperiais. Tem uma rua que tem ali perto da prefeitura que tem as palmeiras imperiais, que são bem antigas. Assim como tem na Bolívia também, que dá para a gente ver do lado brasileiro as palmeiras imperiais, né? E aí, quando a gente fala, né, de palmeira imperial, o nome dela é esse aqui, ó. Rostonia regia, imperial, ela rege alguma coisa. E essa aqui, que é exótica, ela não é daqui, é o gênero Sabal, tá? Tudo isso, gente, todas essas imagens que eu trouxe hoje, elas estão disponíveis para vocês no GBIF, que eu já ensinei vocês a usarem, e no Trópicos, tá? Eu não peguei de Google, eu peguei das bases internacionais para vocês poderem ter fotos que são realmente corretas, não tem, foi o nome errado, não. O que eu consigo nome, tem nome, total. Quem não tem, pelo menos a família a gente consegue ver. Então, a palmeira imperial é uma espécie exótica, ela não é daqui, certo? Ela é utilizada no paisagismo, mas a gente tem outros tipos de palmeiras que também são utilizadas, como essa aqui é do gênero Sabal. E fora outras e outras palmeiras que no dia a dia a gente tem nas nossas casas. Pode falar, Evilane. Professora, é aquela bem pequenina que o pessoal usa no paisagismo, uma bem pequenininha que só tira uma folhinha dela e já nasce outra. É a palheira que o pessoal chama? Não sei, é uma bem pequenininha que é bem bonitinha também. O pior que eu não sei qual é. Eu sei que a palheira, ela é muito comum a gente usar no paisagismo, mas essa bem pequenininha eu não conheço. Eu não tenho ideia de quem seja. Eu só sei que tem uma palmeira que o gênero é chamoedora, uma coisa assim, modera, que é pequenininha, que ela cabe no vasinho pequeno. Aí eu não sei se é essa. Depois a gente pode procurar Não, é aqui. uma maior, professora, que geralmente colocam na frente das casas para que elas ficam bem bonitas, só que elas são um pouco baixas, não ficam bem grandonas. Ah, tá. Mas elas são usadas para paisagismo, normalmente, né? Tem palmeirinha de leque, né? Tem palmeirinha pequenininha. Então, assim, as palmeiras no paisagismo são muito usadas, principalmente porque elas não têm, você não tem que ter muito cuidado, elas vivem a vida delas, né? E elas não produzem, a maioria não produzem fruto. Então, a gente tem aí, né, uma coisa positiva, as folhas não caem, né? Não fica caindo um monte de folha. Tem a tamareira. A tamareira, a história dela, vocês sabem, gente, da história da tamareira, que é uma palmeira extremamente interessante. Vocês sabem a história da tamareira? Não. Não? A tamareira, normalmente, né, o gênero, tu quer saber o gênero, né? Peraí, é Fônix, vou escrever aqui, tá? É um gênero de espécie exótica. Não tem no Brasil,
Normalmente ela não vai ser plantada aqui. Então, quando a pessoa que vai produzir tâmaras, ela planta a sua tamareira, ela só vai frutificar cerca de 50, 60 anos depois. Então, é um tipo de plantio, né, uma palmeira, que ela só vinga nas próximas gerações. Então, a pessoa planta a sua tâmara, a sua tamareira, e ela só vai ver se ela tiver sido plantada, se ela plantou com 5 anos de idade. Porque depois a gente nem sabe se a pessoa vai estar viva. Então, é de geração para geração que há a colheita, né? Quem planta, que nem o Gabriel disse, não vai colher. Normalmente não vai colher, né? Porque ela demora bastante. Por isso, né, eu particularmente, gente, eu não gosto de tâmara, mas aqui em casa o pessoal de vez em quando compra, gosta. Eu não gosto. Eu como assim, mas não é a minha vertente, não. Eu gosto mais das coisas daqui mesmo. E aí, quando a gente fala de tâmara, por que o preço é alto? Por conta disso. Primeiro, porque é importada. A maioria é do Líbano, né? Da Turquia, Líbano, é de clima árido. Vem com taxa de importação. E segundo, né? A gente tem uma longevidade e a questão reprodutiva é muito longa. Então, pensem aí, né? Quer plantar uma tâmara, saiba que vai demorar mais do que você imagina, né? Para frutificar. Então, quem tem tamareiras vai passar muito tempo cuidando delas até elas conseguirem dar os frutos, tá bom? E aí é isso, gosto é gosto. Eu, por exemplo, não acho tão interessante assim. Pode até ser que uma combinação dela com outra fruta seja interessante, mas eu particularmente não acho tão especial. Agora, o açaí, meu Jesus amado, esse eu amo. E eu acho uma das minhas espécies, assim, que eu mais acho linda, né, das palmeiras, para a gente finalizar aqui essa família, é a Mauritia flexuosa, que é o buriti. Né? É uma espécie, assim, que eu acho ela formidável, porque além de ela ser uma planta que vai produzir, né, bastante fruto, bastante drupas que vão alimentar, que vão dar condição de vida, elas também ajudam, né, o meio ambiente, elas condicionam ali um microclima, guardam água, tem as veredas, né, normalmente quando tem um buritizal, você tem as veredas, tem uma água correndo ali, uma nascente. Então, assim, eu acho incrível, sabe, os buritis, lindos, perfeitos, assim como os açaís também, mas normalmente o buriti ele chama muito a minha atenção, porque ele tem esse componente, ali onde ele está, tem um microclima, tem um ecossistema em movimento, enfim. Depois vocês me digam quais são as palmeiras que vocês acham bonitas. Pode falar agora, inclusive, né, que eu me lembro quem foi, cadê o Deusimar? Não está aqui hoje, não? O Deusimar falou, professora, a senhora não deixa a gente falar, falem, gente, pelo amor de Deus. Cadê a Neinha? Neinha, pode falar, tá? Estou aqui. Gente, fiquem à vontade. Estou ouvindo, professor. Está tão boa a aula. Fiquem Nós à estamos vontade. só ouvindo, é uma terapia hoje. Ei, tu tá melhor do teu olho? Estou sim, professor. Estou me adaptando devagar. Ai, que bom. O Desmar tá doente, disseram aqui no chat. Espero que ele fique bom. Desmar, depois assista essa aula, viu? Todinha. Não vai deixar para trás, não. Você vai ouvir depois isso aqui. E aí, gente, a segunda família de hoje, que é extremamente interessante e que é uma das também maiores, mais pedidas, mais utilizadas, é a poácea, que são as gramíneas. Ah, professora, capim tem todo o canto. Mas se eu falar para você que esse capim que você está olhando aí pertinho da sua casa, ele não é daqui, né? Ele é uma poácea, é uma gramínea, mas ele é praticamente todo introduzido. Na Amazônia existem gramíneas, mas não essas que a gente está acostumado a ver nos campos. Então, quem são, né? O que fazem, como vivem? Então, o nome delas, dentro da classificação sistemática, é poácea. Antigamente chamava gramínea, mas hoje a gente usa poácea, tá? São ervas, normalmente,
rizomáticas, têm lignina, então são lignificadas, perenes ou anuais, depende da espécie. Ou podem ser mais do que anuais. Podem viver até 100 anos antes de iniciar o seu ciclo reprodutivo, como acontece com os bambus, né? Então, a gente tem espécies de bambus asiáticos que vivem mais de 100 anos, 200 anos, sem ter nenhum tipo de evento floral, né? Quando ele floresce, ele morre. Normalmente os caules são do tipo, né, cilíndricos, achatados, e a gente chama de colmos, né? Então, você tem ali um colminho, é o nome do caule, que a gente fala, né, das gramíneas, mas eles são cilíndricos e podem também ser achatados. As folhas, elas podem ser alternadas dísticas ou muito raramente espiraladas. Paralinérvia. Por quê? Porque as nervuras são paralelas, com lígula, certo? Inflorescência, normalmente tem, então é do tipo espigueta com glumas. Então, é possível que a maioria das espécies, elas produzem inflorescência. O capim comum, vocês já viram uma inflorescência, sim ou não? Me digam aí. Capim, viram inflorescência? Cana-de-açúcar, já viram inflorescência? Professora, Arroz, seria tipo a tiririca, não, né, no caso. é tipo a espiguinha, uma espiga. A tiririca é um Eu capim. já vi, professora. É. Então, quem já viu arroz sabe que ela tem aquela inflorescênciazinha, né? Que depois vai dar os frutos. Então, normalmente as flores, elas não são essas coisas todas. Por exemplo, o bambu é uma flor bem pequenininha. Elas podem ser bissexuais, unissexuais, por exemplo, o zea, o milho, né? Que é o gênero do milho, zea. Ele precisa trocar pólen. O milho é alógama. Sem a troca de pólen não funciona. Não tem jeito. Né? Então, as flores são unissexuais, né? E aí a gente tem ali a troca de pólen para garantir a permuta. Nectários são ausentes, então você não consegue ver nectários nessa família das poáceas, e normalmente elas têm ovário súpero, tá? O fruto, gente, é do tipo cariópse, com uma semente apenas. Então, isso aqui para vocês é fácil vocês lembrarem, porque o arroz, quem já viu a espiga de arroz, já viu que só tem uma semente por frutinho. Quem já viu espiga de trigo, também já viu como é que funciona, né? Então, é do tipo cariópse com uma única semente. Essas aqui são as informações gerais da família. Essa aqui é a distribuição delas segundo o GBIF. Elas estão em toda parte ou não? Me digam aí. Elas só não estão aqui, ó. E elas não estão na Antártida. Mas elas ainda têm aqui, ó, um pouquinho, nas zonas mais quentes. Mas é praticamente, né, em todo o globo terrestre a gente tem essa família. Ela é cosmopolita, tá, gente? Ela tá em todo canto. Normalmente, quando a gente fala uma pessoa cosmopolita, ela já andou pelo mundo todo. Tá em todo lugar. Olhem aqui, quanto mais quente, né, a cor, maior a densidade, né, maior a quantidade. Por exemplo, os americanos, eles comem muitas gramíneas e utilizam muitas gramíneas, né? Então, a gente tem aqui um adensamento, aqui na Europa também um adensamento, no Brasil a gente tem aqui algumas variações de grandes densidades e número de populações. Então, essa seria a distribuição. Quando a gente fala de sistemática de número de gêneros, né? Então, a gente tem aí cerca de 700, 10 mil espécies já descritas para a família no mundo inteiro. No Brasil, são 150, tá? Então, a gente tem 150 gêneros, 1.500 espécies, que são aqui, daqui, nossa. Essa altamente importante do ponto de vista econômico. Quem pode me dar um exemplo? Por que essa família é altamente importante do ponto de vista econômico? Quem pode me dar um exemplo? Pode falar. Por conta da comercialização, tipo o arroz, né? Exatamente. Vamos pensar, tem países do Sudeste Asiático, países da Ásia, que
a base da alimentação delas é arroz, das pessoas. Tem países que a base da alimentação é o trigo, é uma poácea, o trigo é uma graminha. Tem países que a base da alimentação é o milho, principalmente países andinos, países aqui da América Central e o México. E o Brasil também é um grande produtor de milho. Lembrando que não é a base da alimentação só nossa. Quando a gente fala de animais para corte, a base da ração de muitos animais é feita de trigo, de milho, de arroz. Então, essa demanda toda, ela gera a necessidade de maiores áreas cultivadas. Além do que, a gente tem a produção também, em alguns casos, de biodiesel, de bebidas alcoólicas. Então, assim, gente, é muito amplo, né? Fora a pecuária. Pode falar, Evilânia. Professor, é porque quando fala em graminha, a gente já pensa só no capim, né? Esquece as outras partes, né? Exatamente. A Neia falou fora a pecuária. Então, a pecuária é uma grande consumidora de grãos. Quem são esses grãos? Quem são essas sementes? São sementes de capim. Quem aqui já viu, né, a venda de semente de capim? Então, a pessoa compra o Professora, capim, meu pai plantava. né? A gente tem a semente do capim. Tem gente que vive só para produzir semente de capim. Tem gente que vive só para produzir semente de milho. Tem gente que vive só para produzir semente de arroz. Não é grão, é semente, né? O grão é o que a gente consome, tá? O grão é o que nós consumimos. Então, isso gera dinheiro, capital, né? E a maioria dessas espécies que nós usamos no Brasil, elas são introduzidas, elas não são nativas, tá bom? Aí a gente tem, né, principal componente de formações campestres no mundo inteiro, por isso que você viu ali no mapa de distribuição que o GBIF deu para mim, para vocês também, que no mundo inteiro tem gramíneas, porque a composição das formações campestres, a maioria tem grama. Não tem os campos, né, sulinos, quando você vai ver, tem campos que são formados de gramíneas naturais. A grande savana africana, gramínea natural, né, são grandes extensões. A gente tem aqui um componente nosso, né, que é o bambu, que é o grande grupo arbóreo. Então, o bambu é uma gramínea arbórea, de uma subfamília de uma outra, né, de um outro braço, né, de classificação, ordem, bambuzoídea, né? Então, a gente tem ali onde estão todos os bambus, que são as poáceas arbóreas. Capim-santo, então, alguém falou aqui, eu vi relevantando aqui rapidinho. Fora, gente, que é utilizado não só na questão, né, de pecuária, mas tem, farmacologicamente falando, tem extratos de poáceas, é o bambu utilizado na farmácia, na medicina, na questão de cosmética, o capim-santo, que é uma erva magnífica, que eu tomei chá de capim-santo em chapuri, eu tomei 2 copos, porque eu não aguentei, perfeito. Chapuri me ofereceu lá no polo chá de capim-santo, eu nem sabia, quando eu vi, eu tomei logo 2 copos. Aqui em casa tem um tentando crescer, mas parece que não vai dar certo, gente. Então, quando eu for em Tarauacá, por favor, tá? Separa a minha muda. Isso vai ser na semana do dia 17. Então, quando a gente fala, ó, aqui alguns gêneros, como eu falei, são muitos, mas não dá para a gente falar de todos agora, porque a gente só tem uma hora, né? Então, gêneros nativos, gêneros introduzidos. Vamos começar pelos introduzidos. A gente tem o zea, por quê? O gênero do milho, que é o zea, milho mesmo, que a gente consome, ele é originário dos Andes e na América do Norte e América Central. Não é nosso, a gente trouxe. A gente não, os colonizadores e até mesmo os indígenas, né, os povos ancestrais, eles trouxeram nas suas andanças. O sorgo, avena, que é aveia, brisa, que é aquele capim que normalmente é utilizado na comida do gado, triticum, que é o trigo, sassa, e esse aqui, quem é que pode falar para mim? Que eu não sei falar ele. É o gênero de uma coisa que eu amo. Quem é que pode ler para mim?
Vamos? Simpópomo. Esse aí é o gênero do capim-santo, ou capim-limão, tá? Depende muito do epíteto específico, mas normalmente a gente fala capim-limão, capim-santo, mas esse é o gênero. Aí a gente tem os gêneros nativos. Guádua, que é dos bambus nativos, principalmente aqui do Acre, né, nossa floresta de bambu. Temos arundinela, canastra, melica, oriza. Mas, professora, que é esse oriza? Vocês não sabiam até hoje. No Brasil, a gente tem mais de 4 espécies de arroz selvagem, do gênero oriza. Só que a gente come o que vem da Ásia. Coisa louca, né? Mas é o poder da questão das espécies que foram introduzidas pelos desbravadores, né? Que a gente fala, pelos exploradores. Então, no Mato Grosso do Sul, tem um arroz nativo, que é o arroz vermelho. Ele é 19 ou é 20 reais na época, né? Que eu tive contato, que eu fui para um congresso de botânica quando eu estava fazendo doutorado. Isso faz um pouquinho, acho que faz 5 anos, 6. E aí o pesquisador me falou que ele vendia, né, esse arroz junto com as famílias, era 20 reais na época, o quilo. E ele falou como está perigoso, né, a permanência dessas populações desse arroz vermelho, arroz selvagem, porque o desmatamento, a pecuária, ela está destruindo tudo, né? Então a gente tem o fogo, e ele falou com preocupação de que provavelmente vai desaparecer antes que os brasileiros conheçam. É uma espécie de arroz saborosa, rica em carotenoides, rica em antioxidante, mas pouca gente tem, né, acesso. E aí, quando a gente fala do saccharum, gente, é o gênero da cana-de-açúcar, e pânico é o gênero de um capim, que normalmente a gente tem por aqui pelo no nosso Brasil. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat. Professora, a diversidade do milho do Peru é nativa ou veio de outras regiões? É nativa, mas o centro de origem é no México, tá? Centro de origem. Tem aqui, e uma madeira, o pessoal chama de canelão. Essa aí eu não sei se é madeira, não é dessa família aqui, não, porque ela não tem crescimento secundário, tá, gente? Normalmente aqui, como é uma monocotiledônia, ela só tem crescimento primário. O que mais é próximo de significar é o bambu, né? Antônia Dinato, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Se quiser, fica à vontade, tá? Aqui, gente, eu tenho os exemplos que eu trouxe, né? O pânico, saccharum, cana-de-açúcar, guádua, que é o bambu que a gente tem aqui na nossa região. Claro que o daqui é mais fino, ele não é tão grosso como esse aqui. Esse aqui é um bambu típico dos Andes, América Central, que é o guada angustifolia. Aqui o capim-limão, e aqui a gente consegue ver isso aqui na floresta, vocês já viram? É um tipo de bambu herbáceo, cusquea. É uma graminha. Na floresta a gente consegue ver isso aqui. Muito. No substrato. Aqui na nossa floresta tem muitas espécies de bambus herbáceos e arbóreos. Por isso que eu falo para vocês, tem muita palmeira, tem muita poácea aqui no Acre. É só agora, a partir de hoje, vocês afinarem seus olhos que vocês vão conseguir visualizar. Até aqui tudo bem, gente? Então, vamos continuar e finalizar a aula de hoje com as leguminosas. Agora, essas aqui, elas são as tais, né? É a maior família de angiospermas que a gente tem até hoje na face da Terra, tá bom? Então, as leguminosas, como a gente conhece, elas são, do ponto de vista da sistemática, conhecidas como fabáceas. Pode falar. Professor, acho que o Edinaldo esqueceu o microfone dele ligado. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui para ele, amor, rapidinho. Já, consegui. Deu certo.
E aí, quando a gente fala de fabácea, a maior família das angiospermas, por quê? Porque tem uma infinidade de espécies. Eu não sei se vocês já ouviram falar delas antes, né? Mas muita gente fala legume. Muita gente fala em legume, mas não é remetendo a esta família, certo? Tem gente que chama milho de legume. Tem gente que chama chuchu de legume. Tem gente que chama batata de legume. No linguajar popular, legume é toda e qualquer verdura que a gente come ali, faz uma salada, coloca numa sopa. É um linguajar popular. Mas no linguajar científico da sistemática, fabácea é sinônimo de leguminosa, tá? O milho, gente, é fruto, tá? Ou é semente. A semente do milho é uma cariópse, tá bom? E é da fabácea, é da poácea. Então, quando a gente fala de fabácea, a gente agora pode falar respirando bem, falando, é uma leguminosa. Então, leguminosa. Como é que é, normalmente? Como é que elas são distribuídas? Como é que é a forma de vida delas? Ervas, arbustos, árvores, lianas. Pode ser uma árvore gigantesca. Pode ser uma árvore madeireira enorme. Pode ser uma rasteira. Pode ser uma poerária. Vocês sabem o que é uma poerária? Pois vocês me falam aí o que é. Então, como é que elas são? Como é que é a questão morfológica dessa família? Elas possuem folhas alternadas. Uma característica que isso aqui é marcante, que eu, como aluna de sistemática, quando o professor me deu aula, eu até hoje nunca esqueci, é que essas plantas, a maioria dessa família tem folhas compostas e bicompostas, né? Então, elas são compostas e bicompostas, na maioria. Às vezes, transformadas em espinho. Então, você pode também ter folhas modificadas. Elas também apresentam nectários extraflorais, o que a gente não viu nas poáceas, não tem nectário. Inflorescência geralmente racimosa, né? Tem flores que são vistosas, então as fabáceas elas não economizam na beleza, inclusive a abertura da aula de hoje, ela foi, né, com uma linda fabácea, né? O que tem ali na tela de entrada era uma fabácea. Então a gente tem aí bissexuais, atimorfas ou zigomorfas, diclamídeas. Elas têm uma corola leve, assim, normalmente, geralmente, pentâmera, tem disco nectarífero, então a gente vai ver na maioria, a literatura fala, quase todas, com pouquíssimas exceções, das plantas que fazem parte dessa família, possuem néctar na sua flor. Os frutos, outra coisa que chama atenção, vagem, legume. Então, a gente tem ali um fruto seco, certo, gente? Legume. Pode incluir, em alguns casos, uma drupa, uma sâmara, mas uma característica, assim, dominantíssima é o legume. Se você lembrar disso, você está feito na vida, você já conseguiu ganhar essa família. Distribuição cosmopolita, a gente tem uma distribuição que nem as duas últimas famílias, elas são distribuídas em grande quantidade do mundo. Ó, aqui, ó, mais uma vez a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então, só não tem aqui nos polos e aqui um pouquinho, mas veja que até nessa região fria do mundo tem fabácea, tá? Pode falar, Francisnilda, fica à vontade. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Professora, arroz e feijão é legume? Do ponto de vista do que a gente fala no linguajar, eles são grãos, mas ele não é do ponto de vista taxonômico. O arroz é uma gramínea, que é daquela família que a gente viu, né, a poácea, e o feijão é uma fabácea, que é essa que a gente está vendo agora. O feijão é uma leguminosa. O feijão você pode falar com segurança que é uma leguminosa, tá bom? Ah, tá, professora. Porque quando eu era pequena, eu via as pessoas falar o meu legume, aí era plantio de arroz, quando não era, era plantio de feijão.
Aí por isso que eu estou perguntando. Sim, mas é porque, que nem eu falei, é o linguajar comum, né? Normalmente a gente tem o linguajar comum, esse, tudo é legume, mas do ponto de vista taxonômico, legume é quando tem essas características que eu citei anteriormente, então o feijão entra nessa característica, ele é um legume, ele é da família Fabácea, e o arroz, ele entra na família das gramíneas, porque ele tem aquela característica, aquelas características que a família, né, tem normalmente. Então, uma é uma gramínea, o outro é um legume, tá bom? Mas aí, eu vou explicar isso para quem? Para uma pessoa que está lá no sítio plantando? Você pode tentar explicar, não tem nenhum problema, de uma forma, né, que seja palpável. Então, quando vocês estiverem fazendo o projeto de extensão de vocês, vocês vão tentar fazer justamente isso, falar numa linguagem acessível para as pessoas. E aí, quando a gente fala de características em relação à distribuição, valor econômico, a gente tem uma família gigantesca, com mais de 650 gêneros, mais de 19 mil espécies descritas, é uma das representantes de força das angiospermas, então, sempre foram e continuam sendo a maior representante do grupo, né, das plantas com flores e frutos. O Brasil, ele tem aí 280 gêneros, 2.800 espécies já descritas. Tem, gente, várias subfamílias. Por quê? Porque antes existia uma coisa de, é monofilético, parafilético, então a gente tem ali não só a fabácea, a gente tem a mimosídea, que é uma outra família, a gente tem a Celsalpinácea, que é outra. Na época que eu estudei era assim. Então, a gente tinha várias subfamílias que depois, a partir da filogenia, foram integradas na fabácea. Então, a gente tem grupos, subgrupos. Quando a gente fala de interesse econômico, né, dispensa comentário, uma família que tem espécies madeireiras, espécies com grande potencial de forragem, espécies que são relacionadas à importância ecológica, ciclo de carbono, reciclagem de carbono. Então, é uma família poderosa. E aí, espécies comuns do dia a dia que vocês já viram falar. A soja é uma fabácea, feijão, grão de bico, amendoim, ervilha, tamarindo, jatobá, pau-brasil, cerejeira, angico, sibipiruna, gente. Sibipiruna na minha infância era tão comum e hoje eu quase não vejo mais sibipiruna no mundo. Não aqui no meu mundo, né? Eu não sei na cidade de vocês, mas a gente não vê mais sibipiruna do jeito que era antes. O que é Flamboyante. sibipiruna, professora? Sibipiruna é uma leguminosa que ela tem as suas sementes vermelhas. Pode ter preta também. Então, ela dá umas sementes vermelhinhas que as pessoas usam para... normalmente usam para artesanato. Ela é uma árvore grande, ela não é pequena. Na UFAC tinha muitas sibipirunas, mas eu não... acho que cortaram algumas, porque elas ficaram velhinhas. O sombreiro, que é uma planta muito usada no paisagismo. Pata de vaca, que muita gente usou e usa para a questão, né, de remédio. Aí a gente tem mulungu, também, tá? Sibipiruna, tá tudo na mesma casa. O mulateiro, ele não é uma fabácea, tá? O mulateiro não é. Ele é de outra familhinha, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, uma infinidade. Isso aqui é só exemplos que são palpáveis, que vocês já ouviram falar. E aí, quando a gente fala de subfamílias, eu fiz esse gráfico aqui para vocês verem, né? Eu achei melhor ilustrar dessa forma. Então, a gente tem aqui, ó, as detentoras de gênero. Então, essa subfamília aqui, ó. Quem é que pode ler para mim essa subfamília aqui, em roxinho? Papilionoidea. Exatamente, ela detém mais de 100 gêneros, então é uma subfamília bem expressiva. Essa aqui em azul, quem é que pode ler? Quem pode ler essa aqui? Vai tu mesmo, Vilane, porque o povo não quer.
Professora, eu estou tentando pronunciar, porque é muito longo o nome. É Caesalpinioida, sei lá, não consigo. Ei, César, o pessoal fala muito assim, Cesalpinioida. É gigantesco, né? Como é em latim, pode falar como se fosse sé, tá? E o outro ali, o azul mais escuro, que está pequenininho, quem é que pode ler? Esse é mais fácil. Tá Acho que pequena. é Cepidoidai. Deixa eu aumentar aqui a letra, então, já. E eu coloquei ela no 18, vou botar no 22, para ver se melhora. Melhorou? Aqui a gente tem em laranja. Detarioidia. Exato. Francinilda, termina, a verdinha aqui, ó. Dialioidea. Exatamente. Então, gente, aqui existem subfamílias dentro da família Fabácea. Então, como uma família muito grande, muito gigantesca, tem muitos gêneros, eles foram subclassificando e colocando indivíduos que são mais parecidos aqui, ali, e aí foram 5 subfamílias. Tudo isso foi feito de acordo com a filogenia. Então, se é parafilético, monofilético, tudo aquilo que a gente estudou lá no início, a partir de análises genéticas, foram organizando a família, porque ela é muito grande e é muito diversa. Então, quando a gente fala de gênero, eu trouxe alguns aqui que são familiares para mim, né? Porque eu já tenho um pouco de bagagem, mas talvez para vocês não sejam. A gente tem aqui os nativos. A bainha, protalária. Esse aqui é sugestivo para vocês? Sim ou não? É a copaíba, professora. É, a copaíba é uma leguminosa, tá? É uma fabácea. Copaífera, parque. Alguém sabe quem é essa aqui? É o angico, tá, gente? Alguém já ouviu falar em angico? É ele. Dipterix, alguém já ouviu falar nesse gênero? Aqui no Acre tem bastante. É o cumaru, não vou falar se é cetim, se é ferro, cumaru, tá? Pode ser cumaru de cheiro, pode ser, mas é uma espécie madeireira. Inga, alguém já viu? É a Ingá? É, ingá mirim, ingá de macaco, ingá de metro, é esse pessoal aí. Cena, alguém já ouviu falar nessa cena? E aí, Professora, o nome é familiar, mas eu não me lembro, mas eu já ouvi falar. já ouviu falar? Só que eu não sei o nome popular. Então, a gente tem aqui algumas plantinhas que são do nosso dia a dia, mas está com nome científico. E aí, a gente tem os introduzidos. Cerces, lótus, tamarindos, leucaena, puerária, esse nome aqui é comum. Alguém sabe o que é isso aqui? Puerária. Eu já ouvi falar nela. Puerária. Teve uma pessoa que disse que sabia. A Jaqueline foi o Francisco Ribeiro, eu acho. Ele sabe o que era. Ele está aqui ainda? Normalmente, gente, a puerária, ela é utilizada, né, para recuperação do solo sofrido. O nosso solo aqui na nossa região, ele não tem grandes quantidades de minerais, não tem humus. Por quê? Porque a gente precisa da floresta para manter esse solo ok. Com o desmatamento, com a substituição de floresta por áreas cultiváveis ou cultivadas, precisa de um pousio, né, um tempo de descanso. Normalmente, as leguminosas, por que elas têm esse valor econômico e ecológico? Porque elas fazem uma associação com bactérias, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí, elas regulam o ciclo de nitrogênio, elas melhoram a questão do carbono, melhora o microclima quando elas são as plantas que ficam ali
né, revestindo o solo. Então, é bem interessante, né? Tem muita gente que usa espécies forrageiras para melhorar a questão dos minerais, principalmente a questão de fixação de nitrogênio, tá? E manutenção de quantidade de carbono. Aí tem a Pício e tem Ulex, que são gêneros que a gente fala que são introduzidos. Quem quiser falar, fique à vontade. Aqui eu trouxe algumas imagens, então, aquela plantinha que gruda na gente é uma leguminosa. Olha aqui, ó, esse gênero é uma rasteirinha, uma erva. Temos aqui a acácia, ó, as folhas compostas, né? É o gênero dela. Deixa eu passar aqui para os demais. Professor, aquele que gruda na gente é que a gente chama de carrapicho, né? Não, tem o carrapicho e tem essas vagenzinhas que elas são fabáceas. São duas coisas diferentes. O carrapicho, ele não é uma fabácea, mas aquela vagenzinha que gruda, que vai com a gente para todo canto, ela é uma fabácea. Olha aqui, gente, Parkia pêndula, que é o angico, é uma espécie alta, gigantesca, que dá uma vagem gigantesca, sementes grandes. Aqui a ingá, né, para quem conhece, eu acho que a maioria de vocês já comeu algum ingá na vida, ou já viu uma árvore. É uma leguminosa. Professora, Oi? eu acho difícil agora ver esse tipo de ingá aí, geralmente a gente só vê aquelas outras, né? Eu tô achando que tá bem mais difícil de ver. E outra, a gente tem muito aqui no paisagismo sendo empregada a ingá de macaco, que é a ingá mirim, né, que é uma espécie muito empregada no paisagismo. Mas quando a gente entra assim meio na floresta, a gente consegue ver algumas espécies, mas no interior, quem está aí no interior consegue ver mais do que nós aqui em Rio Branco. Antigamente tinha muitos pés de ingá, mas hoje em dia não tem mais, não. Eu tenho no meu quintal, mas é daquela grandona comprida, daquela. Que é a de metro, né? Isso. Aqui, gente, tem uma espécie bem interessante que, para finalizar, eu trouxe. É Arax repens. Alguém já ouviu falar nessa plantinha aqui? Nessa bichinha? Forrageira? Arax repens. Eu já vi dessa amarela aí, professora, dessa lilazinha, acho que eu não tenho lembrança. Ou mais clara, no caso, essa lilás. Uhum. Esse Arax aqui, gente, ele é do mesmo gênero do amendoim comum, que é o Arax hipogia, que é o que a gente come. O amendoim é amplamente difundido. Se você for numa terra indígena, você não sabe como é que ele chegou lá, mas tem amendoim. Os povos originários, eles consomem muito amendoim, dependendo do grupo. Esse aqui, o Arax repens, ele é utilizado como forragem e como enriquecedor da dieta dos ruminantes, né, dos herbívoros, dos grandes herbívoros como o gado. Então, existem já comprovações científicas palpáveis, vários estudos, que essa espécie, ela aumenta muito o ganho e a engorda do animal. Então, alguns pecuaristas estão fazendo consórcio entre Arax repens, Arax pintor, e outros tipos de arax para substituição da poácea, do capim, que não tem a mesma quantidade de proteína. Claro que ainda tem que ser avançado, por quê? Porque muitos agricultores, pecuaristas, não têm a fé, né, no amendoim, acham que o capim é melhor, mas os estudos já comprovaram que essa forrageira, que essa leguminosa, ela é, 10 vezes melhor para a alimentação. Então, um dos exemplos, né, que eu queria trazer era esse, é uma graminha de extremo interesse econômico na agricultura, e ela é utilizada também no paisagismo, tá? É uma fabácea que parece uma graminha, que eu até falei aqui, depois é uma forragem, tá, gente? Uma forrageira, uma herbáceazinha. E aí ela não é uma graminha, ela é uma fabácea. E essa clitória aqui, que o nome é bem sugestivo, vou deixar para vocês analisarem, ela é uma planta que se utiliza muito no paisagismo, né? E aí a gente consegue ver ela, as pessoas usam muito no paisagismo, ela é uma rasteirinha, ela é ali parece mais uma liana, ela vai se fixando no ambiente, muita gente usa ela no paisagismo para embelezar o ambiente.
E aí, assim, aqui a gente tem feijão nessa família, a gente tem aqui a soja, que tá, né, é um dos comandantes aí da agricultura no Brasil, que na verdade nem é agricultura, são commodities, e aí muitas e muitas outras espécies. Eu finalizo, então, a minha fala dessas 3 famílias agora, né, porque a gente já passou 10 minutinhos, e depois eu vou fechar aqui, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês têm sobre a aula de hoje e sobre a atividade de extensão, tá bom? Eu vou finalizar aqui a aula para não ficar muito grande, e vocês podem me perguntar